Hoje na Escola Ratzinger vamos falar de liturgia. Quando me perguntam o melhor modo de acessar o pensamento de Bento XVI, um pensamento tão rico, mas ao mesmo tempo tão complexo, eu sempre digo que é interessante começar por aquilo que é mais familiar à nossa existência. E como católicos, a nossa pátria comum, e essa expressão ratzingeriana vai voltar, é a liturgia. Então, vamos dar uma olhada no modo como Bento XVI mostrou, evidenciou o quanto a liturgia foi importante para a sua formação de fé, a sua formação teológica. A liturgia, ela não é um brinquedo, ela não é um passatempo, ela é essencial para a vida cristã e qualquer análise da igreja passa, antes de tudo, por uma análise do culto que a igreja rende a Deus. Na liturgia está em jogo a natureza e a identidade da igreja. Isso é muito claro no pensamento de Bento XVI, isso é muito claro no magistério eclesial. Vamos a Bento XVI. Qual a importância da liturgia no estabelecimento da sua vocação, da sua fé e da sua perspectiva teológica? Eu vou colocando os slides aqui em que você vai poder acompanhar a minha exposição. A primeira coisa que eu quero dizer é que quando eu estive com o Bento XVI em 2014, eu pude falar para ele como a liturgia, vista por ele, me ensinou a participar de forma diferente do culto divino da igreja. Eu, como um bom jovem, um bom adolescente entusiasta da liturgia, comecei a ler o missal, comecei a ler as rubricas e me tornei um verdadeiro cruzado antes de tudo. Então, eu dava formações litúrgicas e ficava naquele pode não pode, que é importante sim, mas que é esterilizante se você não apresenta o sentido teológico das normas. Se você não apresenta, por exemplo, a teologia que está por trás das nigricas, que são os textos litúrgicos propriamente ditos. Na introdução ao meu livro sobre liturgia, em Bento XVI, O Sacrifício da Palavra, eu mostro claramente que Ratzinger se baseia num dos seus mestres de liturgia alemão, Josef Pascha, que diz que as nigricas são mais exigentes que as rubricas. É importante, sim, é fundamental obedecer às normas litúrgicas. Mas, antes de tudo, é importante apresentar a teologia, o sentido que está por trás das orações que nós pronunciamos a Deus, ou seja, aquelas orações que nos introduzem no mistério divino. Eu disse isso para Bento XVI em outras palavras, em palavras mais simples, e falando da importância da liturgia, para mim, ele me disse, é o mais importante, é o centro de tudo. Eu gosto de dizer que essas palavras se tornaram para mim quase que um programa de vida. Elas têm um valor de uma encíclica inteira. Prosseguindo com a exposição, Bento XVI teve sempre uma relação vital com a liturgia. Você começa a se introduzir na liturgia, na teologia dele, e vai perceber claramente que, invariavelmente, ele está citando textos litúrgicos, momentos da liturgia para explicar a sua tese. Seja em Mariologia, seja sobretudo em Eclesiologia, a liturgia vai aparecer. Então, a liturgia está no itinerário teológico, no itinerário existencial e no itinerário eclesial de Bento XVI. Não dá de entender a sua teologia sem liturgia, não dá de entender a sua vida sem liturgia e não dá de entender o seu caminho, os graus da hierarquia que ele galgou sem a liturgia. Bento XVI nasceu, o menino Josef Ratzinger, nasceu no Sábado Santo. E numa homilia de 16 de abril, que eu coloco aqui para vocês, de 2012, ele dizia como isso marcou a sua vida. Abre aspas. O dia em que fui batizado era Sábado Santo. Então era costume antecipar a noite de Páscoa para amanhã, a qual teria seguido a noite de Sábado Santo sem aleluia. Na sua biografia, Lembranças da Minha Vida, ele diz que isso era considerado sinal de bênção em sua família. Olha que interessante. Como alguém como Bento XVI foi marcado pela liturgia, aqui no caso, pela liturgia batismal,
a liturgia de ingresso na vida cristã. Ele diz: é verdade que não foi no domingo de Páscoa, sim no sábado santo. Mas quanto mais reflito sobre isso, mais me parece estar de acordo com a essência da nossa vida humana, que ainda está à espera da Páscoa, ainda não na plenitude da luz, mas indo ao seu encontro, cheios de confiança. Uma vida marcada pelo signo da liturgia, pelo signo da Páscoa, sobretudo. Nós que vivemos nessa condição que uma expressão clássica já em liturgia, em teologia nos ensina, o já e o ainda não. Nessa perspectiva de ter realizada a Páscoa definitiva, a ressurreição da carne, mas ainda vivendo um pouco essa condição de sábado santo, ainda de um luto, de sentir a dor deste mundo. O itinerário de Bento XVI é marcado por um presente. Para quem gosta de livros, sabe que ganhar um é sempre um tesouro. E quando criança, Bento XVI ganhou um dos frutos do movimento litúrgico que então vigorava, vicejava na Europa no seu tempo. Lembrando que o movimento litúrgico, nascido em 1909 na Bélgica, é um movimento de resgate às fontes litúrgicas, um retorno às fontes da liturgia romana, sobretudo, uma volta ao conhecimento da liturgia primitiva, uma redescoberta da compreensão dos padres da Igreja sobre o culto divino, sobretudo as suas catequeses mistagógicas. E Bento XVI ganhou um produto do movimento litúrgico, talvez um dos mais conhecidos, que foi um missal para crianças. Vários mosteiros europeus começaram a popularizar textos litúrgicos em língua vernácula para que as pessoas pudessem acompanhar os ritos da missa de então. E Bento XVI ganhou um missal que era conhecido como o Pequeno Schott, porque o monge que o fez foi Anselm Schott, um monge que nasceu em 1843 e morreu em 1896. Mostro aí a foto do Schott para vocês. Bento XVI vai mostrar na sua biografia que ele foi ganhando as diversas edições do Schott. O Schott para crianças, o Schott dominical e o Schott completo. Olha que interessante. Ele vai dizer que então a liturgia se tornou para ele uma grandiosa realidade. E a cada missal ele ia entrando nesta grandiosa realidade. Ele dizia: cada novo degrau no acesso à liturgia era, para mim, um grande acontecimento. Percebam que as palavras de Bento XVI, sempre comedido, aí são intensas, grande acontecimento. Cada livro novo me era uma preciosidade, e eu não podia sonhar com nada mais lindo. Foi para mim uma aventura cativante, esse lento acesso ao misterioso mundo da liturgia, que lá no altar, diante de nós e para nós, se realizava. Ele continua: tornou-se cada vez mais claro para mim que eu me encontrava aí diante de uma realidade que não foi inventada por uma pessoa qualquer e não havia sido criada por uma autoridade ou grande personagem. Essa misteriosa fusão de textos e ações tinha nascido da fé da Igreja através dos séculos. Carregava dentro de si o peso de toda a história, mas era ao mesmo tempo muito mais do que um produto da história humana. Tudo era bastante complicado. Nem sempre era fácil a gente se orientar, mas exatamente por isso aquela estrutura era maravilhosa e nos sentíamos em casa. E ele concluía ainda na sua biografia, na sua autobiografia: como criança, eu naturalmente não percebi tudo isso em detalhe, mas meu caminho com a liturgia foi um processo contínuo de crescimento, penetrando numa grandiosa realidade que supera de todas as individualidades e gerações, o que me levava a sempre renovadas surpresas e descobertas. A inesgotável realidade da liturgia católica acompanhou-me em todas as fases da vida, por isso não posso deixar de voltar continuamente a este assunto. Veja como é interessante uma vida que é marcada pela descoberta da beleza da liturgia, do mistério que se esconde sob o véu dos textos e dos ritos. Ainda está preservada no museu uma carta que o menino Joseph escreve ao menino Jesus. Aí eu mostro para vocês a foto da carta com a caligrafia tão cuidadosa,
de Ratzinger e um raminho, que relembra o Natal, né? Querido menino Jesus, amado menino Jesus, Liba, amado menino Jesus, em pouco tempo você descerá sobre a terra. Queria ganhar um missal, uma casula verde e o coração de Jesus. Serei sempre um bom menino. Saudações, Joseph Ratzinger. Esse era o desejo dele aos 7 anos de idade. Eu sempre digo por onde passo que ele de fato ganhou uma casula verde, não foram poucas, né? E no seu peito ele carrega de fato o amor do coração de Jesus. Prosseguindo, no seu livro entrevista, no seu último livro entrevista com Peter Zevold, o seu entrevistador bávaro, ele diz da importância da liturgia no desenvolvimento da sua vocação. Diz ele, diz Zevold, que lhe pergunta, nas suas memórias, conta que a vocação para o sacerdócio foi crescendo muito naturalmente em mim, sem acontecimentos de conversão extraordinários. Houve, se não grandes acontecimentos, pelo menos experiências espirituais mais pequenas. É muito interessante a pergunta do Zevold, porque muita gente acha que um chamado vocacional tem que passar por algum tipo de experiência extraordinária, algum tipo de visão, de voz. Olhem o que Bento XVI responde. Eu diria que a causa subjacente foi o aprofundamento progressivo da liturgia. Reconhecer que a liturgia é o centro, aquilo que ele me disse pessoalmente, e tentar compreendê-la juntamente com o enquadramento histórico. Então, um amadurecimento da vocação mergulhado na história da liturgia, na teologia da liturgia. Ou seja, alguém que sabe que vai ter que dedicar toda a sua vida, o núcleo da sua vida, ao culto da igreja e que encontra ali sentido, significado e motivação para dar o seu sim a Deus. E ele conta mais sobre o seu tempo de seminário. O papel da liturgia na sua formação presbiteral. E aí fica a dica para reitores de seminário, professores de liturgia, o quanto uma liturgia bem celebrada nos seminários pode ser um fator fundamental de amadurecimento e formação vocacional. Dizia Bento XVI, a formação ao sacerdócio deve ser, por sua natureza, preparação ao serviço dos sacramentos, a liturgia sacramental da igreja. Um comentário, Bento XVI aí toma uma posição séria e mostra que, de fato, por mais que o presbítero, o padre, possa tomar novas funções, como um líder da comunidade, como aquele presbítero mesmo, como um coordenador de ministérios, antes de tudo, ele é ordenado pela igreja para ser dispensador dos mistérios de Deus que nós encontramos nos sacramentos. Prossigo com as palavras de Bento XVI. Uma coisa é clara, a Eucaristia diária deve ser o centro da formação sacerdotal. A capela deve ser o centro do seminário e a proximidade eucarística deve continuar a aprofundar-se na adoração pessoal do Senhor presente. O sacramento da penitência deve ser o carvão incandescente da purificação, do qual fala o profeta Isaías na visão da sua vocação. Deve ser a força da reconciliação que nos leva continuamente do confronto com o Senhor à união com Ele. Outro aspecto bem interessante que ele vai dizer, olha, marcas que ele encontrava nas missas do seminário, hoje estão ausentes em muitas das nossas celebrações, e que ficaram impressas em seu coração e sua memória. O silêncio e a solenidade fazem parte da liturgia. A missa matinal, com seu frescor e a sua pureza, com as liturgias de solene esplendor, são as minhas melhores lembranças do tempo de seminário. A beleza da liturgia está justamente no fato que nós não somos autores, mas entramos em algo maior do que nós, que nos envolve e se apodera de nós. Veja como é interessante. Essa primeira parte sobre a liturgia em Bento XVI mostra que a liturgia forma a personalidade. A liturgia forma o ser cristão. Não há como ser cristão sem amar a liturgia, sem deixar-se configurar a Cristo no modo como ele se apresenta no culto da igreja.
Não há como celebrar a liturgia sem saber que nela nós não somos os protagonistas, nós não somos os atores principais. Ali está o primado de Deus. Ali o primeiro sujeito é o Senhor. E nós estamos ali para acolher um grande dom e participar como comensal da mesa que Deus mesmo preparou para nós.